Nesse vídeo aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas eu vou te ensinar uma técnica muito importante para você plantar orquídeas em vaso de barro. Isso vai ser impressionante e você não pode ficar sem saber disso para cultivar suas orquídeas. É algo tão importante que vai assegurar o sucesso no seu cultivo sem que as suas orquídeas desidratem. E o enraizamento vai ser muito rápido. Confere aqui nesse vídeo. Já chega deixando o seu like, aperta aí no gostei para você não se esquecer e se inscreva no canal também. Eu sou o Marcos Júnior de Vila Velha Espírito Santo e nesse vídeo vou plantar Phalaenopsis no vaso de barro. Agora, nesse nosso início de vídeo, eu quero apresentar para você tudo aquilo que eu vou usar para formar esse arranjo com inúmeras dicas e a técnica apropriada para que você tenha sucesso ao cultivar orquídeas em vaso de barro. Aqui eu tenho 5 Phalaenopsis, elas são rubras trilabelas, são Phalaenopsis exóticas, estão aqui, olha, acabando floração. Tem uma que já virou 2, bem de perto aqui agora você vai ver como uma planta tão pequena conseguiu se desenvolver, planta adulta, subindo botão em haste, e eu considero que seja maravilhosa. São plantas de vegetativo bem pequeno, mas são plantas, como eu já estou dizendo, adultas. Então, o legal é que a proporção delas não vai ser muito grande nesse vaso aqui. Eu vou utilizar também o Sphagnum, que é o musgo desidratado que está umedecido aqui nesse momento, que é diferente daquele musgo que você encontra na natureza, que não é o que você vai usar. Se você trouxer para o seu cultivo, dentro do orquidário, aquele musgo que você encontra em rochas, em árvores, aquilo vai apodrecer e vai causar uma série de danos por ataque de fungos nas suas orquídeas, principalmente em Phalaenopsis, que são muito sensíveis a fungo. Aqui eu vou utilizar também o amarrílio, que é um arame encapado com plástico verde, que é bem maleável e que permite que eu trabalhe de uma maneira bem interessante com ele, sem que as minhas orquídeas sofram, porque não amassa, não arranha nada, é super maleável, eu consigo dar um nó e até desfazer. Tesouro, e eu tenho aqui uma coisa que é bem interessante, que vai fazer você raciocinar nesse momento. Eu tenho um vaso de cerâmica, um vaso de barro, que ele tem 25 centímetros de circunferência, e a altura dele é de 3 dedos, aproximadamente 4 centímetros. Então ele é um vaso raso. Eu tenho aqui 4 furos laterais, um central, mais 3 menores de apoio, que é para você colocar algum pendurador e suspender o vaso caso precise. Isso daqui é feito na hora da fabricação. Então aqui eu já tenho um pronto, que eu deixei com o pendurador no local, e é ele que eu vou usar para demonstrar para você como que acontece aqui agora o cultivo de orquídeas na cerâmica. Eu coloquei o pendurador e para ele não ficar solto aqui embaixo, eu uni, olha, eu uni os pezinhos deles, coloquei um pouco de amarrilho para sustentar e agora ele sustenta o vaso inteiriço por baixo. Ficou bem interessante assim. Eu vou virar mais uma vez, caso você queira fazer igual, conseguir. Compreende? Ficou muito tranquilo. E olha, eu tenho aqui uma mobilidade a mais, caso eu queira pendurar, o vaso ficar um pouco mais natural, é bem legal. Se eu tirar as minhas Phalaenopsis daqui do substrato, como eu vou fazer com essa aqui, por exemplo. Eu vou tirar todo esse substrato aqui dela. Vou colocar aqui no meu lixinho, que eu sempre providencio. Vou tirar aqui também esse gravetinho que é para sustentar a planta. Olha, se eu colocar essa planta aqui dentro, assim, e colocar substrato que seja, as minhas plantas vão desidratar muito rápido. E quando eu digo rápido, é da noite para o dia. Você visivelmente começa a ver sua Phalaenopsis perder o brilho. Sabe essas folhas que são lindas da gente ver o quanto elas brilham, o quanto são gordinhas e também pigmentadas? Isso é a primeira coisa que vai embora. Então a gente não quer que isso aconteça. A desidratação é realmente algo que chama a atenção e você tem que ter um cuidado muito especial com isso. Então, se a gente sabe que a desidratação é o que causa a morte de muitas orquídeas
e muita dificuldade no cultivo das que resistem também, nós vamos prover mais umidade nesse plantio aqui. Umidade essa porque eu deixei aqui uma vasilha com água para demonstrar para você o seguinte. Eu vou molhar esse vaso de barro aqui, ó. Eu vou jogar água nele. Perceba você como que ele vai secar rápido. Olha isso daqui. Olha só a água, ó. Em poucos segundos a gente vê que o barro sugou toda a água. Então, orquídea, ela tem um metabolismo muito lento. Você molha as suas plantas, não é na hora que ela tá com as raízes, vamos chamar assim, chupando a água. Demora até que ela consiga se hidratar. Só que você percebe que aqui a planta não tem nem tempo para se hidratar porque já secou, o barro suga muita água. Quem mora em região quente e de muita ventilação também, próximo de praia como eu, por exemplo, sofre com isso porque o vaso de barro vai competir muito com a sua orquídea, sugando toda a umidade dela. Quem mora em região montanhosa, fria, assim no sul do país, que até tem neve, não é mesmo? O orvalho, a incidência é muito alta, a umidade no ambiente, vai ver que os vasos vão sempre ficar verdinho, adquirir aquele limo pela umidade. Então aqui o que eu vou fazer e qual é a técnica que eu te ensino que você faça para que seja fácil o cultivo no vaso de barro. Use como substrato somente o esfagno. Olha aqui. O esfagno que eu estou usando, percebe que ele está úmido, mas não tem água aqui nele, olha. Não tem nada de água. Só que se eu aperto o esfagno aqui, eu sempre gosto de fazer isso em vídeo, porque é uma demonstração bem interessante. Olha o tanto de água que sai. Não está molhado, está umedecido, então a planta tem capacidade de enraizar por aqui e sugar a umidade, coisa que o vaso de barro não vai conseguir sugar, porque não tem água para estar em contato com ele. Então eu posso pegar esse musgo aqui, ó, esse esfagno, e espalhar por todo esse vaso. Eu vou fazer aqui uma caminha de esfagno. Olha só que interessante. Eu vou fazer uma cama de esfagno aqui. E vou deixar pronto para o meu cultivo. Essa cama aqui é que vai providenciar para as minhas orquídeas a umidade necessária. Se eu quiser deixar esse esfagno aqui e voltar amanhã para continuar gravando esse vídeo, vai continuar úmido. Agora, se fosse substrato molhado, que nem retém água, não retém umidade, as plantas desidratariam muito rápido. Essa daqui é uma técnica que você pode fazer com qualquer vaso de barro e orquídea. Só que você tem que fazer isso da seguinte maneira. Aqui eu já usei o esfagno. Aqui eu já providenciei que ele ficasse dessa maneira. Se ao colocar a orquídea eu colocar mais esfagno, deixar isso daqui mais cheio, vai ficar empapado e as minhas plantas vão sentir muito. Então o que nesse caso eu vou fazer? Essa daqui eu já tirei substrato e vou deixar ela, por exemplo, aqui no vaso. Vai ficar desse jeito, olha. As raízes que crescerem aqui, elas vão procurar enraizar por volta de todo esse espaço e vão se firmar, se fixar no vaso. As outras orquídeas, se eu quiser, eu posso simplesmente tirar do vaso. Eu sei que o substrato que está aqui é um substrato novinho e eu posso simplesmente apoiar a planta aqui dentro. Do jeito que ela está, ela vai se sentir como se ela estivesse no vaso. Porém, as raízes vão estar mais ventiladas e ela vai ter maior capacidade de aeração. Ela vai conseguir crescer, se sentindo bem liberta e preencher esse ambiente. Agora eu vou adiantar esse processo e já volto para te mostrar como que tudo vai ficando. Depois de um pouco de trabalho, eu tenho pronto aqui esse nosso arranjo e com ele em mãos, eu vou te dar inúmeras outras dicas de cultivo que serão apropriadas para esse caso aqui. Para você que vai executar isso em casa dessa maneira e com certeza ter muito sucesso no cultivo de orquídeas também. Então atenção porque tem muita informação. Agora eu vou falar com você primeiro sobre o plantio, segundo sobre a rega e terceiro sobre a manutenção desses vegetais. Aqui eu usei o amarrilho para prender a planta.
Então eu fiz um zigue-zague por todo o vaso aqui, olha. Você pode perceber como que eu passei 2 para um lado, 2 para o outro. Cerquei as plantas que estão aqui dentro e cada uma delas ficou bem firme. Sempre que você for plantar uma orquídea sua, em qualquer lugar, vaso plástico, cachepô, vaso de barro, toquinho, árvore, onde for, ela tem que ficar bem firme. A sua orquídea precisa saber que de maneira nenhuma ela vai sair dali. Se bater vento, se você esbarrar nela, se algum passarinho pousar, ela vai continuar naquele local. Ficando firme, bem fixada, ela vai começar a emissão de raízes. Porque ela sabe que ela está firme, então ela pode crescer ali e se desenvolver. Aí você vê muita raiz crescendo e se desenvolvendo. Depois de tudo isso, o que vai favorecer de imediato o enraizamento é a rega que você vai prover para suas plantas, mas mais do que a rega, é a umidade que vai ficar após a rega. Lembra que nesse vídeo eu já te falei que a orquídea tem um metabolismo lento e ela demora a se hidratar? Pois é, como aqui a gente resolveu esse problema porque deixamos esfagno, a caminha dele, e um pouquinho de substrato para reter a umidade, a gente já sabe que essa planta não vai ter dificuldade de se desenvolver. Então nós vamos nos preocupar com a rega. E é sobre a rega que eu vou falar com você, demonstrando a rega de todo esse vegetal aqui. Acompanha comigo. Para falar de rega, eu vou dar para as minhas orquídeas o que elas mais gostam: água. Muita água, água em abundância. Você vai perceber que molhando as suas orquídeas dessa maneira, sem mimimi, sem achar que tudo aquilo que te ensinam errado é o certo. Porque olha, ai, que não pode molhar o miolinho que apodrece, não pode molhar a orquídea que está com haste, que está com flor. Primeiro porque essas flores eu já falei no início do vídeo que estavam passando, então eu posso molhar. Tem botãozinho aqui para florescer? Tem, e eu continuo molhando. Só que você percebe que molhar orquídea é uma coisa e hidratar é outra. Hidratar uma planta, você tem que molhar bastante, água contínua. Agora, sem água, você vai ver um milagre acontecendo. Tudo molhado por aqui, vem de pertinho ver esse vaso de barro secar. A gente vai acompanhar aqui e não vai demorar até que esse barro comece a secar. Ele aqui já começa a chupar toda a água possível, as gotículas logo se vão, mas o que eu preciso que continue aqui seja a umidade para minha planta conseguir se hidratar. Umidade essa que vai ficar lá embaixo no esfagno que nós usamos aqui. Nisso que eu considero uma técnica de hidratação para Phalaenopsis e qualquer outra Cattleya, se fosse o caso aqui. A planta, perceba você, está suspensa, fora de todo aquele esfagno, vai conseguir se secar e raiz que quiser vai para lá. Lembrando que agora eu fiz uma pequena demonstração, mas imagine isso daqui o dia inteiro, por exemplo, pendurado num orquidário. Aqui eu quero que você tenha a visão do seguinte: essa minha área é uma área bem úmida. Aqui eu tenho alguns platicérios, chifres de veado, que gostam bastante disso. E você pode perceber o índice de umidade alta pela parede. Se esse arranjo ficar aqui, por exemplo, pendurado, com o passar do tempo, essas plantas aqui vão secar. O próprio vaso de barro vai perder toda a sua hidratação concentrada nele. Mas aqui no fundo, aqui abaixo, dentro dele, tem esse esfagno que vai permanecer molhado. Então pode ser um dia de calor, um dia de muito vento, a planta seguramente vai conseguir se hidratar. E depois de hidratada, raiz que quiser permanecer com mais umidade vai permanecer, raiz que quiser permanecer sem umidade vai enraizar pelo vaso, vai sair dele e vai ficar tudo bem. Você não precisa achar que a sua orquídea tem que ficar dentro do vaso para estar saudável. Muito pelo contrário, as orquídeas enraizam muito dentro e fora de vaso e está tudo bem no nosso cultivo. E por falar em cultivo muito bem, agora eu vou te dar dicas de manutenção de todo esse arranjo aqui, dessas plantas. Algumas pessoas se enganam em achar
que a gente não pode cortar a haste da Phalaenopsis. Outras pessoas se enganam por achar que a gente deve cortar a haste de Phalaenopsis. Vem cá ver uma coisa que eu quero te mostrar bem de pertinho. Essa planta aqui, antes mesmo de colocá-la aqui, eu já tinha mostrado e mostro agora novamente. Ela já floresceu, olha, e as flores já caíram. Só que aqui tem mais botões surgindo. Ela vai florescer de novo. Acontece florações se a gente não cortar a haste. Não quer dizer que seja uma garantia. Pode acontecer ou não. Mas acontece também de ser uma última folha e ela não bifurcar mais com novos botões. Você só vai saber se vai florescer novamente ou se não vai florescer novamente se você deixar a haste. Agora, por questões de estética, quando a floração acaba, você também pode cortar. Só por isso, só por estética. Quero deixar, posso? Quero tirar, posso também. Eu aqui vou deixar as hastes. As folhas que estão ficando velhinho, ó, as flores, elas vão caindo. Eu facilmente consigo destacar. As hastes eu deixo para que isso aqui possa ou não florescer novamente. Todo o vegetal que está aqui, eu não preciso mexer em nada nele. Vai continuar do jeito que está. Quando estiver tudo bem enraizado por aqui, o que eu vou fazer é tirar todo o amarrilho, guardar para usar em outras plantas e acompanhar o desenvolvimento. As plantas, elas não vão crescer tanto aqui porque elas já são adultas. O vegetal é bastante diminuto mesmo. E aqui é só acompanhar. Vaso de barro é um substrato eterno, nunca vai apodrecer. O que está aqui também não vai apodrecer. E esse cultivo é um cultivo que eu recomendo para quem não quer ter trabalho nenhum de ficar replantando orquídea. Aqui é excelente. Eu, Marco Júnior, não recomendo tanto, quer dizer, quase não recomendo, né? O cultivo de orquídeas em vaso de barro com substrato, porque a desidratação é certa, é uma dor de cabeça muito grande, contínua, querer dar conta de uma orquídea plantada num vaso de barro com substrato. Então aqui nesse caso eu recomendo muito e vou fazer outros arranjos assim com certeza, porque é muito prático. E você que vai me acompanhar aqui no canal Marco Júnior Orquídeas daqui em diante, vai me ver mostrando isso daqui bastante. Você que está me assistindo nesse vídeo, saiba que o dia de gravação é 18 de novembro. Nós estamos numa quinta-feira à tarde gravando esse vídeo aqui com conteúdo para você. E eu quero te dizer que no dia 22 começa a semana de descontos no meu site www.marcojuniororquidias.com.br. Teremos uma semana de Black Friday. Pode chamar de Black November, não é mesmo? Uma semana com muitos descontos para você que não pode perder. Quem me acompanha há algum tempo já sabe que eu prezo bastante sobre genética e qualidade para coleção de orquídeas. Então, sempre que você quiser uma planta especial para sua coleção, num valor que eu tenho certeza que seja acessível a você, lembre-se do meu site e nessa semana você não pode perder também. Dos dias 22 a 26 de novembro, a nossa semana de desconto no meu site vai acontecer e vai ser uma festa. Se gostou desse conteúdo, se vai colocar essa técnica em prática, peço que você deixe aqui o seu like, aperta aí no gostei e se inscreva no canal também, porque eu tenho muitas outras técnicas para te ensinar, muito conteúdo que você vai colocar em prática no seu orquidário e ver uma beleza acontecer todos os dias. Tchau e até o próximo vídeo.